A pandemia do coronavírus, o surto da Covid de 2019, finalmente adiou os Jogos Olímpicos de 2020 de Tóquio para 2021. Numa decisão que, ao mesmo tempo, há um ano era inimaginável, mas que nos últimos meses e semanas era esperada e requerida por boa parte da comunidade olímpica, incluindo aí atletas e dirigentes. Os atletas, dirigentes e quem é fã de esportes olímpicos, fã de Olimpíada, pode ficar tranquilo. Segundo o primeiro-ministro japonês e o Comitê Olímpico Internacional, o cancelamento dos Jogos Olímpicos está fora de cogitação. おおむね1年程度延期することを軸として検討していただけないかという提案をいたしました。バッハ会長から 100% 同意するという答えをいただきました。 And came to the conclusion that in order to safeguard the health of the athletes and everybody involved in the Olympic Games, that we have to postpone the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 to the year 2021 with the aim to have it there at the latest in summertime 21. Essa opção nunca chegou a realmente ser uma coisa forte, apesar de toda a potência do coronavírus e do surto de cancelamentos até que ele está fazendo no esporte mundial. Mas a história ensina que em grandes crises os Jogos Olímpicos acabaram não acontecendo. Em 1916, por conta da Primeira Guerra, a edição que ia acontecer em Berlim foi cancelada. Em 1940, duas guerras, na verdade, a Guerra Sino-Japonesa primeiro transferiu a edição de Tóquio para Helsinki, na Finlândia, e depois os Jogos foram cancelados porque eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Em 1944, simplesmente porque a Segunda Guerra Mundial seguia. Então a gente tem esses três exemplos na história de jogos cancelados, o que não vai acontecer no Japão. A edição de 2020, tanto é que ela vai se chamar Tóquio 2020, vai acontecer em 2021. A relação coronavírus e Olimpíada começou a ficar complicada quando a doença estava ainda só na China, né? Essa questão já começou a aparecer nas coletivas da organização, mas ainda o Comitê Olímpico sempre manteve uma postura muito reticente, uma postura muito também incrédula de que o adiamento poderia acontecer. Alguns eventos testes aconteceram, teve evento teste sem público, teve evento teste até sem atleta. Um evento teste da escalada, que é um esporte novo que vai entrar nas Olimpíadas de Tóquio, aconteceu, na verdade, sem os atletas viajarem para lá, mas com voluntários, com gente que fazia parte da organização. A própria tradicional chama olímpica foi acesa na Grécia, como ela é a cada 4 anos, e viajou da Grécia para o Japão. Planejava-se o revezamento o tal do Tour da Tocha. Quem lembra, há 4 anos atrás aqui no Brasil, lembra da tocha olímpica passando por quase todos os estados, rodando todo o Brasil. Mas enfim, tudo acabou, na verdade, com o anúncio do adiamento por 1 ano dos Jogos Olímpicos. Não era o que a gente estava esperando, né? A gente vem se preparando há mais de 2 anos, porém o momento que a gente está agora no mundo é um momento muito delicado. A saúde e o bem-estar da população mundial é a maior prioridade no momento e eu sigo focado com meus objetivos. Nós atletas podemos respirar aliviadamente, pois vamos ter tempo para treinar e se cuidar também. Não fique muito tempo gastando suas energias com coisas negativas, né? Claro, cuide dos seus pais, né? Cuide dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus primos, né? De todo mundo que está ao seu redor. Muitos atletas no mundo todo, inclusive no Brasil, a gente tem exemplos famosos, se aposentariam após os Jogos de Tóquio em 2020. Exemplo, a Sara Menezes, medalhista de ouro no judô em 2012, o Robert Scheidt, multimedalhista olímpico do Brasil. Esses atletas receberam também com alívio, apesar do plano de aposentadoria. Por quê?
eles vão agora ter essa última chance, ainda que para isso eles tenham que adiar por mais um ano a aposentadoria, ainda que isso, dentro de atletas mais velhos, possa significar uma queda de desempenho. Pelo menos a chance das Olimpíadas acontecerem diante do cenário que a gente vive também foi com alívio mesmo para os atletas que estão perto da aposentadoria. Eu sempre pensei em parar o judô esse ano, após os Jogos Olímpicos, e agora que os Jogos estendeu, vou continuar até lá. E quando acabar os Jogos, aí eu penso de parar, de me aposentar em termos de competição. Eu acho que falar que o esporte foi afetado pelo coronavírus hoje, depois de tudo que a gente viu, é até suavizar um pouco a coisa. O esporte parou por conta do coronavírus. Se a gente for pegar o exemplo do futebol, a Eurocopa foi adiada para 2021, a Copa América foi adiada para 2021. Nas competições de clube, a Liga dos Campeões, afinal, não tem data para acontecer, e a competição que agora ia para as quartas de final não se sabe quando vai voltar. Aqui no Brasil, os estaduais todos parados. O Campeonato Brasileiro muito provavelmente vai ter que mudar de fórmula se quiser encerrar ainda em 2020, porque não vai ter tempo hábil no calendário. Isso sem contar os esportes olímpicos, que tiveram cancelamento de seletiva, cancelamento de etapas que davam vaga, inclusive para Tóquio 2020. Então, o impacto é absoluto. A Olimpíada estava marcada para acontecer já há muito tempo, de 24 de julho, no meio do verão japonês, nosso inverno aqui, até o dia 9 de agosto. Os Jogos Paralímpicos seriam um período depois, mas infelizmente não vai acontecer em 2020. Provavelmente as datas para 2021 vão ser muito parecidas, porque envolve contratos de televisão, quando os campeonatos nacionais de vários esportes param. Então, ainda não dá para se programar certinho, mas dá para imaginar que os Jogos vão acontecer em 2021, ali entre o final de julho e alguma parte de agosto.